No programa de hoje, o caminho das ruínas. Ou melhor, ruínas antigas, de tirar o fôlego, misteriosas e totalmente incríveis. Da Grande Pirâmide de Gizé à Muralha da China. De grandes templos a habitações incríveis. A missão é encontrar o que ainda está de pé e descobrir as maravilhas de séculos atrás. Então segure o passaporte para viajar no tempo até as ruínas mais incríveis do mundo. Este é o Lugares Incríveis. Esta jornada começa nos Estados Unidos, no sudoeste do Colorado, no aeroporto de Denver. Ele tem o formato das montanhas que o cercam. É hora de pegar um carro para ir para o sudoeste, para o Parque Nacional de Mesa Verde. No alto dessa saliência montanhosa fica um incrível e quase de outro mundo Palácio do Penhasco Anasazi. Esses condomínios de 800 anos eram as residências do povo Pueblo, às vezes chamados de Anasazes. Eles foram embora há muito tempo, mas em 1888, fazendeiros que procuravam vacas perdidas encontraram o local. Nossa! As habitações de arenito, argila e madeira têm até 4 andares, com níveis aonde se chega por escadas de madeira. Quando funcionava, ele tinha 150 quartos e 23 quifas, ou áreas comuns redondas e fundas usadas para rituais e cerimônias. Estar no alto e sob penhascos oferecia abrigo contra a neve e proteção contra os inimigos. É uma escalada íngreme e rigorosa até lá. Um passo em falso e a queda é de 200 metros até o vale. É seguro ou não é? Os Anasazes abandonaram Mesa Verde no fim do século XIII, provavelmente por causa da mudança climática. Grandes secas que os forçaram a sair em busca de alimento e água. Para chegar à península de Yucatán, no México, é preciso aterrissar em Cancún e dirigir 200 quilômetros pela floresta até chegar em Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Por mais de 1000 anos, Chichén Itzá foi uma cidade maia poderosa, e o que ainda está de pé hoje lhe dará arrepios. Este local pré-colombiano tem diversos estilos que refletem as realizações dos maias em arte, arquitetura, astronomia e matemática. Em outras palavras, os maias tinham excelentes habilidades. Com o uso de ferramentas modernas, os maias projetaram e construíram esses templos elaborados e até uma quadra para a versão maia do beisebol. Ela se chama o que mais? Quadra de jogo de bola. A principal pirâmide de degraus, chamada El Castillo, o castelo, foi construída para fazer sombra na serpente Quetzalcoatl, nos equinócios de primavera e outono. Quer ver mais ruínas maias? É só ir para o sudeste até Chiapas, nas ruínas maias de Palenque, que tem 1000 anos. Essas ruínas têm como cenário florestas verdes e montanhas majestosas. Os templos e monumentos de pedra dedicados ao rei maia Pacal são os favoritos dos arqueólogos não só pela arquitetura brilhante, mas pelas inscrições maias gravadas que podem ajudar a descobrir os mistérios do passado do México. Outra ruína maia fica a apenas 400 quilômetros ao leste de Palenque, atravessando a fronteira com a Guatemala. Aqui, na selva remota, estão os templos pirâmides de Tikal, construídos pelo poderoso clã maia Jaguar por volta do ano 400 a.C. Era um lugar grande. Mais de 3.000 estruturas foram descobertas aqui, como templos e pirâmides, salas de cerimônia, praças, saunas e, sim, uma quadra. A história dos habitantes de Tikal é violenta e sangrenta. Reis disputaram Tikal durante séculos. As provas estão entalhadas no que resta dos muros. No ano de 950, Tikal estava completamente deserta e foi engolida pela selva. Hoje, é possível subir os 38 metros do Templo 2, construído por volta do ano 700. Isso é que é vista. Mas a pirâmide mais alta é o Templo da Serpente de Duas Cabeças. Com 70 metros de altura, ela se ergue acima das árvores da selva.
Dos Maias do México Antigo para a América do Sul em águas calientes na região de Cusco, a 2.400 metros de altura, na Cordilheira Vilcanota, que é parte dos Andes peruanos. É aqui que fica a incrível Machu Picchu, cidade perdida dos Incas e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta cidade poderosa foi construída no ano 1450 e é um grande feito da engenharia antiga. Há mais de 600 terraços agrícolas, como degraus gigantes, construídos para o plantio e para evitar deslizamentos. Entre as ruínas, é possível encontrar o que resta de templos, armazéns, salas de cerimônia e até sistemas de drenagem de água. Muito tecnológico para a época. Todas as pedras foram cortadas sem o uso de ferramentas de ferro. Você ainda pode fazer caminhadas pela trilha Inca, uma estrada pré-colombiana tão surpreendente quanto as ruínas. Historiadores especulam que Machu Picchu era, na verdade, um tipo de estância, um refúgio de alta classe para membros da elite Inca. Também serviu como observatório astronômico. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, no século XVI, Machu Picchu estava abandonada. Doenças estrangeiras como a varíola acabaram com os Incas. Em 1911, habitantes trouxeram Hiram Bingham, um arqueólogo americano de Yale, para Machu Picchu. Com exceção dos habitantes, ninguém havia visto o local por séculos. Hoje, são milhares de visitantes por ano. É hora de descer e voar para o leste sobre o Chile, 3.200 quilômetros sobre o Pacífico até Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. Ela faz parte do Chile, mas fica a um mundo de distância. Esta é possivelmente a ruína mais remota do planeta. Não há muitas estruturas antigas aqui, mas você encontrará os moais. Essas estátuas monolíticas surpreendentes, criadas entre os anos 1250 e 1500, são todas esculpidas em pedaços individuais de rocha vulcânica. E acredita-se que sejam dedicadas aos ancestrais dos polinésios da Ilha de Páscoa. E elas estão viradas para a Terra. Cada uma das 1000 estátuas tem seu próprio visual e personalidade. Algumas austeras, outras alegres, outras beijáveis. Todas inesquecíveis. Nos anos 1800, o povo indígena já havia saído daqui, deixando apenas os moais como símbolos impressionantes de sua incrível existência. Como eles os fizeram e colocaram no lugar usando apenas ferramentas primitivas ainda é um grande mistério. Acampamento Base, Amman, Jordânia. Depois, uma viagem de ônibus para Petra, a antiga cidade perto de Wadi Rum e uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno. Apelidada de Cidade Vermelha, por causa do arenito vermelho, Petra é, sem dúvida, uma das atrações mais impressionantes da Jordânia. As ruínas revelam o que sobrou de uma grande cidade que foi entalhada em gigantes montanhas de arenito pelos nômades nabateus, que se estabeleceram aqui mais de 2000 anos atrás. Entre em Petra pela garganta colorida e estreita entre os penhascos de 80 metros de altura, chamada Sig. A primeira das ruínas é a tesouraria, completamente entalhada em rocha rosa em algum momento do 1º século. Agora, um voo para Jerusalém. Daqui é uma viagem de ônibus de 90 minutos até Massada, na ponta leste do deserto da Judéia, perto do Mar Vermelho. 365 metros acima do deserto, no alto de uma rocha isolada. É uma das fortalezas mais grandiosas e duradouras. Ela já foi a residência do rei Herodes e se tornou o último reduto de liberdade contra a opressão romana para 960 judeus resistentes. Eles mantiveram a posição defensiva por 7 anos, até o ano 73, quando as tropas romanas romperam a fortaleza. Aqueles que resistiam contra Roma tiraram a própria vida em vez de se render. Então, nos anos 1960, arqueólogos escavaram o local e o deixaram como está hoje. Pegue um camelo. O destino é o Egito, na África. Reconhece? Claro que sim. São as ruínas mais famosas do mundo e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As Pirâmides de Gizé. Gizé fica à margem oeste do rio Nilo, perto do Cairo. As pirâmides estão situadas no Planalto de Gizé ou Necrópole, um cemitério antigo.
Uma vez no Cairo, são apenas 16 quilômetros até as pirâmides de metrô, táxi ou ônibus. Você sabia que existem mais de 90 pirâmides no Egito? Mas as melhores estão aqui no Planalto de Gizé. As 3 pirâmides, túmulos para reis e rainhas, foram construídas mais ou menos na 4ª dinastia, tendo mais de 3.800 anos. Elas estão entre as mais antigas e estudadas estruturas feitas pelo homem no planeta. A Grande Pirâmide de Quéops foi feita com 1.300.000 enormes blocos pesados de calcário. E é tão grande que há debates sobre conseguir ou não vê-la da Lua. Provavelmente não dá, mas tudo bem, é melhor vê-la de perto. A 2ª pirâmide é a sepultura do filho de Quéops, Quefren. A 3ª pirâmide é do filho de Quefren, Miquerinos, e é a menor. E ninguém esqueceria este rosto. A Grande Esfinge, também conhecida como Chesib-Ankh. Tradução: a imagem viva. Se você nunca viu essa escultura antes, deve viver em um buraco. Ou numa sepultura. Sim, essas pirâmides abrigavam múmias. Agora para Roma. Ela não foi construída em um dia, e você não pode ver tudo em um dia. Mas basta ir a um lugar bem no centro da cidade, o Coliseu. O anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu, abriu para o público romano no ano de 80. Era a maior estrutura do tipo na época. Os romanos comemoraram a grande inauguração com uma cerimônia de 100 dias. A capacidade era de 70.000 espectadores. Quase um show de rock. A visão do que acontecia lá embaixo era total, fossem corridas de biga ou lutas de gladiadores. Às vezes, eram introduzidos leões. Eles tinham até uma versão de efeitos especiais que agradava o público, o hipogeu, ou câmaras subterrâneas com gruas e pisos falsos. Gladiadores, leões e até ursos podiam aparecer de repente através de alçapões, como num passe de mágica. Hoje, tudo o que resta do antes glorioso Coliseu é este impressionante esqueleto. Mas se você prestar atenção e usar a imaginação, ainda consegue ouvir os gritos do público. De cidade antiga para cidade antiga, o destino agora é Atenas, que tem esse nome por causa da mitológica Atena, deusa da guerra. E esta é a Acrópole. Essas ruínas datam do 5º século a.C., quando Atenas estava no auge do poder. Arqueólogos descobriram provas de que pessoas viviam aqui no ano 3000 a.C. A Acrópole, que significa pedra sagrada ou cidade alta, se refere à alta colina de calcário com topo plano onde as construções estão. Foi estabelecida como santuário em tempos de guerra. Os persas destruíram a primeira versão da Acrópole. Essas construções, ou o que resta delas, eram como a Acrópole 2.0. Elas incluem o Partenon, projetado pelo famoso escultor Fídias, o Propileu e o Erechtheion, a mais sagrada das estruturas. Há também o Templo de Atena Nice, o Templo de Roma e Augusto e outros. Planeje passar mais de um dia descobrindo a beleza atemporal da Acrópole. Northumberland, Inglaterra. Singular, calma, rural. Colinas, céu azul, ovelhas pastando. E uma muralha de pedra de 900 anos e 117 quilômetros de extensão. É tudo o que sobrou da muralha de Adriano. Uma fortaleza enorme construída por ordem do imperador romano Adriano no ano 122. Sim, aqueles romanos foram a praticamente todos os lugares. A muralha se estende através da Inglaterra, do Mar do Norte ao Mar da Irlanda. Pode parecer que fica no meio do nada, mas a apenas poucos quilômetros para qualquer direção é possível encontrar cidades encantadoras e habitantes muito simpáticos. A muralha de Adriano pode ser um tanto cênica agora, mas não foi construída para ser bonita. Adriano queria que a muralha, com suas pequenas torres e 16 fortes, protegesse o território conquistado pelos romanos dos pictos rebeldes. A muralha tinha 4,5 metros de altura e era controlada por várias guarnições de soldados romanos que não perguntavam antes de atacar. Hoje, a muralha de Adriano ainda é um dos exemplos mais bem conservados
da campanha pela expansão do Império Romano. Muitas das pedras que caíram da muralha foram reutilizadas em outras construções da Inglaterra. O que sobrou hoje é uma atração turística muito popular. Da Muralha de Adriano para o sul, passando por Salisbury, até o que é possivelmente a estrutura mais antiga conhecida pela humanidade, Stonehenge. Ela existe há mais de 5.000 anos, e até hoje ninguém sabe como veio parar aqui. Como os povos antigos conseguiram mover todas essas colunas de arenito de 9 a 12 metros de altura e arranjá-las em círculos concêntricos sem a ajuda das ferramentas e dos artifícios de hoje? A maior pedra pesa 40 toneladas. E a pedra inclinada, que fica distante das outras, parece ter um propósito. Na manhã do solstício de inverno ou de verão, o sol parece nascer diretamente sobre ela. Mas o que isso tudo significa? Historiadores podem apenas especular, e você fará o mesmo. É hora de aterrissar no Aeroporto Internacional de Siem Reap, no Camboja, alugar um carro e atravessar a selva até a Cidade dos Templos. Angkor Wat é o maior monumento religioso do mundo. Por causa do passado político turbulento do Camboja, ele era proibido para visitantes de outros países. Mas hoje, viajar por aqui não só é permitido, como estimulado. Angkor Wat foi construído no século XII e levou 37 anos para ser concluído. Ele era inicialmente um templo hindu, mas 100 anos depois se tornou um templo budista. O templo é famoso pelos relevos incríveis, nos quais esculturas saem de um fundo plano. Angkor Wat costumava sofrer saques. Muitas das incríveis estátuas foram quebradas e os pedaços foram vendidos a quem pagou mais. Mas hoje em dia, o Camboja protege suas ruínas sagradas. Parece que ser aberto ao público era justamente o que Angkor Wat precisava para ser protegido. Está no dinheiro. É mencionada até no hino nacional. Presidentes dos Estados Unidos já tiraram fotos lá. As pessoas só podem caminhar lá. A Muralha da China. Afinal, ela pode ser vista da Lua? A 384.400 quilômetros acima da China. Você vê alguma muralha? Não. Não é possível ver a Muralha do Espaço, mas ela é impressionante assim mesmo. É a mais longa e antiga estrutura feita no mundo pelo homem. Ela é contínua e se estende por quase 6.300 quilômetros ao longo da antiga fronteira do Império Chinês. Esta fortificação incrível foi uma das maravilhas do mundo medieval e chega a até 1.800 metros de altura, e partes dela são largas o suficiente para que 10 pessoas caminhem lado a lado. Várias dinastias diferentes a construíram, impelidas pela Era dos Reinos Combatentes, entre os anos 476 e 221 a.C. Os governantes queriam muros para protegê-los de ataques inimigos. E então começou a construção da muralha. No século XIV, a dinastia Ming expandiu muito a muralha e a deixou como é hoje. A muralha não funciona mais como uma fortaleza militar. Aliás, ela faz o oposto. Hoje em dia, gente de todo o mundo caminha sobre ela. E este é o fim do caminho até as ruínas. Este foi o Lugares Incríveis.